Decisões erradas e não abalos sísmicos foram as causas apontadas para a tragédia de Mariana em um relatório do Ministério do Trabalho divulgado hoje. O documento aponta a drenagem insuficiente da barragem de Fundão e a contratação ilegal de uma empresa terceirizada e não capacitada para fazer o alteamento da represa como fatores que levaram, em novembro do ano passado, ao rompimento da estrutura, que causou a morte de 19 pessoas e o maior desastre socioambiental da história. A Samarco foi autuada por 23 irregularidades trabalhistas e pelo risco imposto aos funcionários. O relatório mostrou que em 2010 houve ruptura de uma galeria. 2 anos depois, quando a Samarco tentava resolver o problema, foi detectada uma nova erosão e a empresa mudou o eixo da barragem, sem projeto, segundo a fiscalização. A questão do desvio para nós foi importante na medida em que foi um desvio realizado sem projeto, sem cálculo com relação à capacidade de suporte desse rejeito, né? E introduziu peso em cima de uma barragem que já vinha se mostrando com saturação desde 2009. Foram apresentadas várias fotos que mostram a forma como a barragem foi erguida. Foi pelo método de alteamento, o mais inseguro no contexto ambiental e estrutural e o mais econômico. Em 2013, 2014 e 2015 foram encontradas trincas, além da ausência de canaletas para escoamento da água. Uma outra falha operacional apontada pelo estudo é sobre os piezômetros, equipamentos que medem o nível de água da barragem. Vários piezômetros estavam já em nível de alerta ou em nível de alarme, alguns inclusive chamados piezômetros chaves, que são os piezômetros originais da barragem, eles tinham perdido. Então quando sobe muito ou quando ele começa a ficar muito úmido, significa que a barragem está saturada e que ela pode ter problema. A fiscalização concluiu que abalos sísmicos não influenciaram diretamente no rompimento, que na verdade aconteceu por causa de uma combinação de fatores, em função de decisões erradas. Agora foram lavrados 23 autos de infração, alguns deles por problemas relacionados à jornada de trabalho excessiva, além de terceirização ilegal, quando a Samarco passou a responsabilidade do alteamento da barragem para uma outra empresa. Se a empresa não tiver uma barragem de rejeito, ela não minera. Então, portanto, barragem de rejeito faz parte do processo produtivo da empresa. Não poderia passar isso para uma empresa que não tinha expertise, que não tinha a capacidade. O relatório final será encaminhado para o Ministério Público do Trabalho e para a Advocacia Geral da União.